que vem a ser a potência elétrica? A potência elétrica, o que a gente entende por potência? Primeira coisa, um carro é potente. Uma pessoa que faz musculação, tem muita força, é potente. Um som de arrebentar é potente. Então, tudo isso aí tem a ver com potência, mas são tipos diferentes de potência, não é mesmo? Mas como que a gente pode juntar tudo isso, né? Dá uma olhada agora nesses dois exemplos. É um carro também e é um som também, não é isso? Não é? Esse carro, por exemplo, se você quer ir de São Paulo até Santos, por exemplo, esse carro te leva? Te leva. Aquele outro carro do slide anterior te levava? Te levava. Esse som aqui toca a música que você gosta? Toca. O outro som também toca a música que você gosta? Toca. Qual que é a grande diferença? Hã? É lógico, esse carro aqui vai demorar muito mais. Esse som vai soltar um som muito menor. Então significa que a potência ela tem uma vantagem e tem uma desvantagem, certo? Você vai ganhar de um lado e perder do outro. Como assim? Ué, no outro carro você vai ganhar em velocidade, certo? Mas vai perder em combustível, porque aquele carro, como ele tem muito mais potência, ele consome muito mais combustível. Este aparelho de som vai também te dar a música, só que a música vai sair num volume muito menor. Significa que o outro som vai ter um volume muito maior, porém vai consumir muito mais eletricidade do que esse daí. Então você vai ter um prazer maior, mas vai ter um custo maior também. Então vocês têm que levar em consideração que a potência é algo que você vai ter para a sua fugiu. Comodidade. Porém, sempre vai haver um custo com isso, tá certo? Bom, fisicamente, como é que a gente pode definir potência? É o trabalho realizado por um corpo num determinado intervalo de tempo, certo? Significa que quanto mais energia utilizada, menos tempo você vai levar para fazer, certo? Se você faz em um menor tempo, você tem maior potência. Se você faz no menor tempo, se você faz no maior tempo, tem menos potência, certo? São inversamente proporcional. Quanto mais tempo você leva, menor sua potência. Quanto menos tempo você leva, maior a sua potência, certo? A gente pode dizer que o trabalho é energia, certo? Então a gente pode colocar aqui potência é igual à variação da energia num determinado intervalo de tempo, certo? A gente também pode mudar, é só pegar o ΔT e passar para lá multiplicando, onde energia é igual a potência vezes o tempo. Essa equação aqui vai ser muito importante para a gente fazer cálculo de consumo de energia, mas a gente também consegue descobrir potência de outros jeitos. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Potência é igual a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado. E potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Todas essas equações vão me ajudar a achar a potência de um aparelho, tá certo? Sempre a unidade de potência é o joule por segundo, certo? Porque, ó, vejam aqui, ó, o ΔE é energia, energia sempre em joule, tempo em segundos, né? Então, joule por segundo se transformou em watts, certo? Em homenagem a James Watt, que foi um físico famoso que estudou sobre potência elétrica e como que essas potências poderiam melhorar os aparelhos elétricos, tá certo? Bom, vamos num exemplo. Veja que eu coloquei as equaçõezinhas ali do lado, não é mesmo? Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro em funcionamento e a intensidade da corrente que o atravessa. Como é que eu faço? Bom, eu tenho a potência, que é de 2.200 watts, eu tenho a tensão, que é de 220 volts, e eu quero
a resistência. Qual a equação que eu uso? Olha só, é só olhar aqui do lado, ó. P, U e R. P, U e R está aqui, ó, a última equaçãozinha aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer P igual a U sobre R e vou substituir os valores. No lugar de P, coloco 2.200, no lugar de U, coloco 220 ao quadrado e o R é o que eu vou achar. Inverto os dois, né? Lógico, faço aquela inversão matemática, vai ficar R igual a 48.400, porque 220 ao quadrado é 48.400 e o 2.200 veio aqui para baixo. Fazendo a divisãozinha, deu quanto? 22 ohms. Como é que eu acho a corrente agora? Como é que eu faço para achar a corrente? Ué, eu tenho tudo. Então eu vou para a equação mais fácil, não vou? P igual a U vezes I, que fica potência 2.200, que é o que eu já tinha, o U, que é 220, jogo dividindo, não é isso? Então ficou quanto? 10 amperes. Acabou o exercício. Simples assim, também não tem sofrimento nenhum. Entendido? Tudo certo? Agora a gente vai para o consumo de energia elétrica. Como que eu faço o cálculo do consumo de energia elétrica? Como que eu vou fazer isso? Bom, para isso eu preciso saber a potência dos meus aparelhos, eu preciso saber o tempo de utilização de cada aparelho e eu preciso saber a tarifa da minha conta de energia, certo? Como que a gente resolve? Utilizando essas duas equações aqui, ó. ΔE é igual a P vezes ΔT e o consumo é igual à somatória das energias multiplicado pela tarifa, certo? ΔE a gente já sabe o que é, só que a unidade é o quilowatt-hora, certo? Potência vai ser em quilowatts e a variação do tempo vai ser em horas. Percebam que quando a gente está calculando o consumo de energia, tem que utilizar essas unidades, porque são aquelas que as companhias elétricas utilizam, tá certo? Então vamos fazer o cálculo de um chuveiro. Olha só, calcule o consumo mensal de um chuveiro de 4.500 watts ligado em 220 volts, de uma casa onde moram 4 pessoas. Os 2 adultos tomam um banho diário de 10 minutos cada e as 2 crianças tomam um banho diário de 15 minutos cada. E a tarifa dessa residência é de R$ 0,50 por quilowatt-hora. Vamos tentar fazer então? O que eu tenho? Potência 4.500 watts. Aí qual que é o tempo? Bom, um adulto é 10, o outro adulto é 10, uma criança é 15 e a outra criança é 15. Ao todo eu tenho quanto? 150 minutos. Só que eu não posso deixar em minutos. Eu tenho que deixar em horas. E outra coisa, eu quero saber o custo mensal, não é isso? Então o que eu vou fazer? Para achar essa energia, eu preciso saber primeiro quanto que é o tempo em um mês. Então eu multiplico por 30, certo? Deu 1.500 minutos. Por quê? Por 30? 30 é o valor do mês oficial, o mês que é utilizado para fazer o fechamento das contas, certo? Não se usa 31, não se usa 28, se usa 30, é o mês comercial, tá certo? E aí eu tenho que transformar minutos em hora. Para transformar minutos em hora, todo mundo sabe que é só fazer o quê? Dividir por 60. Então deu quanto? 25 horas. Tá certo? Então eu tenho a potência, tenho o tempo. O que eu faço? É só calcular, certo? Como? ΔE é igual a potência multiplicado pelo tempo, substituo os valores. Olha só, o P não é 4.500, o T não é 25, ΔT não é 25. Quanto deu? Deu 112.500 watts-hora. Mas vocês lembram que eu não podia deixar em watts, tinha que transformar em quilowatts? Então, para transformar em quilowatts, eu divido por 1.000, certo? Quando eu divido por 1.000, eu transformo em quilowatt. Então, dividindo por 1.000, deu quanto? 112,5 kWh. Isso é o que o chuveiro dessa casa consome de energia. Agora, quanto que isso de energia vai valer em dinheiro? Aí eu uso a formulinha do consumo. Somatória de ΔE, bom, como era só o chuveiro, eu não preciso somar, eu só coloco o valor direto. E a tarifa, vocês lembram que era 0,50? Então vai ficar quanto?
112,5 vezes 0,50, ou seja, deu R$ 56,25 só este chuveiro por mês. Então vocês podem ver que o chuveiro é o grande bicho-papão de qualquer residência, tá certo? Vamos ver se a gente faz mais um exemplo? Olha só. Uma residência apresenta 3 televisores. O da sala tem 240 watts de potência e fica ligado durante 6 horas. O do quarto, dos adultos, tem 180 watts e fica ligado 4 horas. E o televisor que fica na cozinha apresenta 60 watts e fica ligado por 3 horas diárias. Qual o consumo mensal dos 3 televisores, sabendo que a tarifa da casa é de R$ 0,45 por kWh? Como é que eu faço então? Vou ver o que eu tenho. Primeiro, vamos separar por televisores. Primeiro televisor, potência de 240 watts e fica ligado quanto? 6 horas. Só que 6 horas por dia. Mas eu tenho quanto? Um mês, né? Então, para achar energia, tenho que transformar em o tempo em um mês. Deu quanto? 180 horas. Então, agora que eu tenho a potência e o tempo de um mês, eu jogo na equação. Joguei na equação, vai ficar 240 vezes 180, que deu 43.200 watts-hora. Posso deixar em watts-hora? Não. Divido por 1.000, deu 43,2 kWh. Esse para o TV1. Agora vamos fazer a TV2. TV2 é quanto? Fica com 180 watts. Por quanto tempo? 4 horas. Dá para achar energia? Lógico que dá. 4 horas por dia, por mês dá quanto? Vezes 30, 120 horas. Jogando na equação vai ficar quanto? 180 vezes 120, que vai dar quanto? 21.600 watts-hora. Posso deixar assim? De novo, não. Divido por 1.000, quanto que deu? 21,6 kWh. Agora o que está faltando? Meu terceiro televisor, né? Tenho 60 watts, 3 horas, dá para achar energia? Lógico que dá. Multiplico por 30, porque eu quero por um mês, jogo na equação. Quanto que é? 60 vezes 90 deu quanto? 5.400 watts-hora. De novo, divido por 1.000, deu 5,4 kWh. Perceba que essa televisãozinha mais velha de 60 watts é aquela que gasta menos, não é isso? Acabou aí? Não. Agora eu quero saber o consumo. Para saber o consumo, eu vou ter que somar o quanto de energia cada TV usou. Então, eu pego os valores, né? 43,2 mais 21,6 mais 5,4, somando deu 70,2 kWh. Perceba que as 3 televisões durante o mês inteiro é muito menos do que o chuveiro sozinho gastou, não é mesmo? E aí o que eu faço? Vou pegar o consumo. Né? Lembra quanto que era o consumo? 45 centavos. Então, vou fazer 70,2 vezes 0,45, deu R$ 31,59. Esse é o consumo dos 3 televisores. Ficou bem claro para entender? Ótimo, porque eu vou pedir um trabalhinho para vocês, tá certo? Bom, primeiro nós temos alguns exercícios para vocês darem um print aí, para se acostumarem aí fazendo, tá? Deram o print já? E aqui a pesquisa individual que vocês vão fazer, certo? Para trazer na próxima aula.